O Botafogo é isso, meu amigo e minha amiga. Você tem noção do que aconteceu? Vocês têm noção do tamanho dessa vitória do Botafogo sobre o PSG? Você tem noção desse cala-boca que o Botafogo deu para muitos críticos que diziam que só faltava saber de quanto o Botafogo ia perder para o PSG? Os comentaristas, a mídia, né, já davam o PSG como vitorioso desse jogo, que muito provavelmente seria uma goleada. O Botafogo só tinha que tentar minimizar essa goleada. Vocês têm noção do cala-boca que esse time deu hoje nessa imprensa, nessa mídia suja? Vocês têm noção dessa vitória, do tamanho dessa vitória? Eu sei que não é título, mas de verdade, o que o Botafogo está fazendo nesse Mundial é algo inimaginável, pessoal. É algo inimaginável. Eu tô curtindo demais tudo que tá acontecendo. Tô curtindo demais tudo que tá acontecendo. O Botafogo vence o campeão da Libertadores, que muitos estavam se esquecendo que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e atual campeão do Campeonato Brasileiro. Enfrentando, claro, um baita time, um ótimo time. PSG, campeão da Champions, vencendo na final a Inter de Milão, que também é um bom time, por 5-0, e também venceu no último jogo o Atlético de Madrid por 4-0. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias e mais de 20 gols feitos. Mas do outro lado tinha o Botafogo. Do outro lado tinha o atual campeão de tudo. É claro que eu senti um certo salto alto do PSG, aquele joguinho, né, soberbo, como se o gol fosse sair a qualquer momento, a hora que eles quisessem, eles iriam fazer o gol. Mas do outro lado tinha um time aguerrido, tinha um time, meu amigo, determinado, um time aplicado, um time organizado, que se defendia muito bem. Não teve muitas chances de gol, mas soube jogar o jogo, os 90 minutos. Os 90 minutos. Que postura, que time que a gente viu nessa vitória do Botafogo. Que aplicação, que comprometimento, pessoal. E o Botafogo vence o PSG. Nesse momento, o Botafogo é líder do grupo com 6 pontos. Um empate simples contra o Atlético de Madrid. O Botafogo se classifica para as oitavas de final. O Botafogo tem um saldo de 3 gols de vantagem pro Atlético de Madrid. Então, se o Botafogo perder pro Atlético de Madrid, ele pode perder por um... O Botafogo já tem 6 pontos, o Atlético de Madrid tem 3. Então, se o Atlético de Madrid vencer o Botafogo, ele precisa vencer o Botafogo por mais de 2 gols de diferença para poder se classificar. Então, está encaminhado, é claro. Não pode abaixar a guarda, manter essa pegada, manter essa aplicação, essa raça, essa vontade que encheu os nossos olhos. Isso é Botafogo. Isso é Botafogo. Agora eu quero ver os memes, né? Que estavam fazendo tantos memes aí, né? Os rivais dizendo: Botafogo faz uma bela troca de passes no final do jogo, golaço do Botafogo, PSG 7-1. Aquela palhaçada que a gente já conhece, né? Vamos ver quais serão os argumentos agora dos antes dos rivais, que com certeza secaram o Botafogo, que já estava com os memes prontos, né? Enfim. Mas tô cagando
ir andando para isso. Antes de eu entrar nas atuações individuais dos jogadores e também, né, algumas coisas que eu quero falar do técnico Renato Paiva, quero fazer duas observações. A primeira, o juiz. Foi bizarro o que a gente viu nesse jogo. Bizarro. É um juiz, uma atuação pavorosa. Pavorosa, como eu vi pouquíssimas vezes nessa minha vida acompanhando futebol. O cara simplesmente não dava faltas que eram claríssimas para o Botafogo e dava lances que não eram falta a favor do Atlético de Madrid, né? Uma atuação ridícula. É impressionante como a gente vê um juiz tão fraco, tão horroroso apitando um jogo de Copa, né? De um jogo desse nível, Copa do Mundo de Clubes. E uma outra observação, dessa vez positiva, torcida do Botafogo, né, meu amigo? Torcida do Botafogo, ela é incrível, cara. É uma coisa que eu nunca vou fazer, é falar mal da torcida do Botafogo, independente da circunstância, independente da situação. Essa torcida que tanto sofreu e tem todo o direito de cobrar, sim, quando é preciso. Mas, meu amigo, essa torcida é demais. Essa torcida do Botafogo cantou. A gente só ouvia a torcida do Botafogo cantando os 90 minutos. O estádio estava cheio de botafoguenses. Eu arrisco dizer que a metade do estádio era torcedor do Botafogo. Fora outros locais, né? A Praia de Copacabana, milhares de pessoas acompanhando o jogo. Pelo Brasil inteiro, vários locais cheios de botafoguenses acompanhando esse jogo, vivendo isso. Que é isso que tem que ser feito, viver. Viver o momento. A gente está vivendo isso, né? Falando aí agora um pouco, né, das atuações. Que atuação do John. Que atuação do John. Mais uma vez fechando o gol. Que goleiro, cara. Que goleiro. Dupla de zaga. Alexander Barbosa, meu amigo. O que foi o Alexander Barbosa? O que foi o Jair? A dupla, né, de zaga, os dois, mesmo nível, os dois jogaram absurdamente bem. Cortaram diversas bolas pelo alto, diversas bolas por baixo, várias interceptações, vários desarmes. Quando o PSG tentava entrar tabelando ali, eles estavam ali para desarmar na bola. Muita inteligência e muito cuidado para não fazer falta dentro da área, né, e sofrer pênalti. Então, nota 10 para os dois. Ponto negativo foi o Vitinho, uma parte ali, o primeiro tempo, né, muito abaixo. No segundo tempo ele melhorou, já estava fechando melhor ali pelo lado direito. Alex Telles, regular. Quando ele sai e entra o Cuiabano entra, meu amigo, 1000 grau. O Cuiabano entrou muito bem nesse jogo, combatendo, correndo, marcando, desarmando. Gregory. O que falar do Gregory, meu amigo? O que fala do Gregory? É um dos jogadores mais regulares desse time. Mais uma baita atuação do Gregory, cão de guarda, pitbull. Dono do meio campo, Marlon Freitas. Mais um bom jogo do Marlon Freitas. Errou alguns lançamentos, mas estava ali sempre preenchendo os espaços, ajudando na marcação, ajudando na saída de bola. Arthur errou alguns contra-ataques, mas correu muito, brigou muito, teve brio, teve vontade. É isso que a gente espera. Savarino esteve um pouco abaixo, mas quando o time mais precisou dele, ele estava lá, fez um belo passe para o Igor Jesus, que fez o gol. Mais um gol do Igor Jesus. Que pena, né? Que pena que o Igor Jesus vai nos deixar, né? Está de saída. Infelizmente. Como que eu queria esse cara por muito tempo no Botafogo, né? Mas infelizmente nem tudo é como a gente quer. Alan, baita partida do Alan. Ele deu muito equilíbrio para o meio campo, ajudou muito na marcação, fez muitos desarmes, ajudou muito na saída de bola. Uma baita partida do Alan. Eu afirmo aqui, sem sombra de dúvida,
que foi a melhor partida do Alan com a camisa do Botafogo até agora. Então é isso. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo, quem você acha que foi o melhor em campo. E falando também do Renato Paiva, né? Não posso me esquecer, escalou o time a melhor escalação possível. Eu também entraria com aqueles mesmos 3 jogadores no meio-campo que ele entrou: Gregory, Marlon Freitas e Alan. Então ele entendeu o jogo, entendeu o peso desse jogo, escalou um time mais forte no meio-campo, um time com mais pegada, um time com mais inteligência e experiência. Então escalou perfeitamente bem o time. Eu faria a mesma coisa, fez as substituições certas, manteve o time, né, ali com pegada, vibrante, determinado. A postura do Botafogo foi a postura exata que deveria ter nesse jogo contra o PSG. Se ficasse atacando de qualquer maneira, ia tomar contra-ataque e perder o jogo. Se ficasse recuado lá atrás, ia sofrer muita pressão e uma hora a bola ia entrar, porque o PSG é um time que tem muito recurso. Mas o Botafogo precisava disso. Combatividade no meio-campo, marcação firme, atenção o tempo todo, e foi isso que aconteceu nesse jogo. Ponto para o Renato Paiva, que entendeu bem o contexto desse jogo. Então, agora sim, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.